Glória a Deus, graça e paz, Igreja Santa do Senhor Jesus. É um privilégio, é uma alegria, uma honra podermos estar aqui nesses dias em que toda a nossa nação festeja uma festa que é das trevas. Não é a festa da luz, não é a festa do Espírito, não é uma festa de Deus. Então, se você está aqui porque você venceu batalhas espirituais, se você está aqui é porque você deixou o Espírito falar mais do que a carne, mais do que o desejo de ficar em casa ou fazer qualquer coisa, qualquer outra coisa. Então eu quero que você dê um aplauso bem forte a Jesus pela batalha que você venceu, porque você venceu no poder do Espírito. Então aplauda mais forte ainda. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Alguns irmãos nós sabemos que não estão aqui porque estão viajando. Outros depois o bom pastor vai pegar o cajadinho e falar assim: vem aqui, ovelha. O que você estava fazendo no carnaval que você não foi na conferência honra? Com amor, né? Porque o bom pastor é aquele que cuida, é aquele que faz o que o pastor supremo faria com cada um de nós. Então eu convido você mais uma vez a fechar os seus olhos comigo nesse momento. Conectar o seu coração com o Espírito Santo. Conectar o seu coração com o céu. Nós declaramos aqui nesse lugar, nesse ambiente, Jesus. Nós declaramos que aqui não há lugar para as distrações. Nós declaramos que aqui não há lugar para o roubador roubar a semente da palavra. Nós declaramos que nós estamos num lugar profético. O Senhor está liberando novas visões. O Senhor está trazendo revelações ao coração dos profetas, dos filhos e filhas dessa casa. E nós declaramos que nós estamos num ambiente onde a nuvem da glória do Senhor está instalada aqui. Portanto, Pai, cada coração é uma terra fértil para a Tua palavra germinar. É uma tarde profética. São dias proféticos, onde o Senhor está mudando rotas, onde o Senhor está trazendo destino, onde o Senhor está quebrando cadeias e trazendo uma nova estação, Senhor Jesus, para essa casa de oração, para a cidade de Sorocaba, para esse estado e, por que não, para esta nação. Nós declaramos isso, Senhor, e nós declaramos agora inoperante, paralisado, todo o agir das trevas contra as vidas aqui neste lugar e contra as famílias representadas aqui nesta casa, neste momento, paralisado, inoperante, toda confusão mental, toda visão embaraçada, embaçada, em nome de Jesus, seja agora dissipada, seja agora limpada as mentes, limpas as mentes e as lentes espirituais de cada visão. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Eu creio. Eu estava em casa nessa manhã. E durante a semana o Espírito Santo ministrando ao meu coração daquilo que Ele queria trazer através da minha vida. E pela manhã eu comecei a ouvir uma direção diferente. A mesma palavra, mas uma direção diferente. E eu, com muito temor, eu comecei a escrever o que o Senhor estava falando comigo. E por um momento eu falei assim: Deus, eu não vou conseguir ministrar sobre isso. Eu não vou conseguir, Pai, eu não me vejo capaz de ministrar sobre isso. E o Espírito Santo começou a trazer na minha mente experiências que eu vivi, revelações que Ele trouxe através da palavra e vivências, experiências. E Ele me falou assim: você está habilitada. Não é o quanto você meditou hoje sobre esse ponto da pregação, não é o quanto você leu a respeito disso, mas eu conheço a tua história. E se eu estou autorizando você ministrar sobre isso, é porque eu te dei autoridade. E realmente o Senhor foi trazendo momentos de batalhas espirituais, experiências, aonde o Senhor foi falando comigo sobre isso. Eu quero que você abra comigo a Bíblia
Estou vendo algumas pessoas se abanando, com muito calor. Eu acho que o nosso ar-condicionado deve estar no máximo, né? Eu acho que está. Acho que o calor de Sorocaba está muito forte. Mas isso não vai nos impedir de receber tudo que nós temos. Eu preciso que você abra em Mateus. Mateus no capítulo 25. Deixa a Bíblia aberta aí em Mateus 25 e nós vamos meditar. Mateus 25, a partir do versículo 14, vai dizer assim: digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. E cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. E o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou 5. Da outra forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos e eis aqui mais 5 que ganhei. E respondeu o senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: senhor, 2 talentos me confiaste e eu trago aqui mais 2 talentos que ganhei. O senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: senhor, eu te conheço. Sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o senhor: servo mau, negligente. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então por isso ao menos devias ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, o recebesse de volta com mais juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai-o ao servo agora que está com 10. Pois a quem tem, mais lhe será dado e confiado, e possuirá com abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora as trevas, e ali haverá muito pranto e ranger. Eu gostaria de pedir um pouquinho mais de retorno aqui do microfone, fazendo favor. Na versão da Bíblia, a Mensagem, eu gostaria de ler para vocês somente esse versículo 24 e 25 do capítulo 14, que vai dizer assim. A versão, a Mensagem, tá? O empregado que recebera 1000 moedas declarou: patrão, sei que o senhor, 1000 moedas significa 1 talento, né? Patrão, sei que o senhor tem padrões elevados e detesta as coisas mal feitas, que é exigente ao extremo e não admite erros. Fiquei com medo de desapontá-lo. Por isso, guardei o seu dinheiro num cofre bem seguro.
aqui está seu dinheiro são e salvo. Jesus, ele começa a contar essa parábola e muitos de nós conhecemos, se não todos conhecemos essa parábola. E ele entrega para cada um segundo a capacidade de cada um. Essa parábola, logo no início, a gente entende que Deus, ele não exige de mim, ele não exige de você mais do que ele mesmo deu a você, mais do que ele mesmo deu a mim. Porque ele é um Senhor justo. Deus, ele não coloca uma sobrecarga diante dos seus filhos para esmagá-los. A gente vê o cuidado de Deus em dizer para nós assim: olha, eu não quero que vocês sejam perfeitos, eu quero que você frutifique. Eu não estou cobrando perfeição de você, eu quero frutificação. Quando a gente olha para as palavras que o servo negligente disse ao seu Senhor, a gente encontra ali uma série de questões. Além dele dar desculpas, ele demonstra medo e ele expõe uma visão errada do seu Senhor. E o Senhor aqui na parábola é exatamente Deus, é aquele que nos deu dons, talentos para servi-lo. E é um privilégio receber dons e talentos de Deus. É um privilégio servirmos na obra de Deus. É uma responsabilidade, sim, mas é um privilégio sermos cooperadores da obra de Deus. O versículo 15 vai dizer que a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. Então uma coisa ficou muito óbvia aqui: Deus, ele nos dá responsabilidade de acordo com aquilo que nós somos capazes, amém? Deus nunca vai te dar algo, uma visão ou um talento que você não é capaz de desenvolver. Isso significa que Deus ele não quer que a gente produza também aquilo que nós não recebemos. Tudo que a gente tenta produzir, que não faz parte daquilo que Deus nos deu, isso pode ser encaixado como manipulação. É como tentar colocar a roupa de Saul. Quando Davi, ele foi tentado a colocar uma roupa que não era dele, aquilo ficou desconfortável, embora parecia tão maravilhoso. Embora pareça tão ideal você vestir roupas de outra pessoa, ou fazer o que todo mundo está fazendo, ou fazer o que estão te propondo, ou o que você gostaria de fazer, mas que Deus não te deu para fazer. Enquanto você fizer isso, você vai estar tentando manipular algo. E tudo que a gente tenta manipular, isso se torna pesado. É por isso que muitas pessoas estão perdidas dentro da igreja, porque elas estão fazendo coisas que nem mesmo Deus pediu para elas fazerem. Agora eu tenho certeza, e hoje nós temos palavras de decreto sobre a nossa vida, de que nós somos chamados para fazer exatamente aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus não chamou você para fazer coisas que Ele não te confiou. Parece tão óbvio, né? Mas como diz o nosso querido pastor Mateus, o óbvio precisa ser dito. Hoje é uma noite de conferência que Deus está nos chamando, está chamando alguns especialmente a voltar para a simplicidade. E muitas vezes isso parece difícil, porque a tendência humana é tentar fazer complicar aquilo que é tão fácil. Às vezes é tão simples que a gente pensa assim, mas é só isso. Ah não, deixa eu complicar um pouquinho, não é possível. A graça é tão simples, eu não preciso fazer nada, não é possível. Eu tenho que fazer alguma coisa para me sentir aceito para Deus. Enquanto Deus está falando assim, você só precisa receber a minha graça. Você só precisa caminhar na minha presença. É só isso. Caminha na minha presença, ser perfeito.
verdade é que, trazendo a parábola de uma forma também muito singular para a nossa real atualidade, é que muitos receberam talentos genuínos de Deus, e tudo que nós recebemos é genuíno, mas escute isso: nós estamos vivendo um tempo na nação brasileira, nós estamos vivendo um tempo muito delicado, nós estamos vivendo um tempo de muitos escândalos no Evangelho. Isso já foi falado aqui na conferência. E parece que Deus quer martelar isso para ficar muito claro sobre o nosso coração, sabe? A gente está vivendo um tempo de escândalos envolvendo líderes eclesiásticos, e que ao invés de multiplicarem os talentos para a glória de Deus, estão usando os seus talentos como ferramenta de barganha espiritual. E o Evangelho, que é poder de Deus, tem sido distorcido por aqueles que trocam a cruz por influência, manipulação e dinheiro. Acho que foi o pastor Rafa que falou que está difícil falar que é pastor hoje em dia. Já era um tempo atrás e agora está mais um pouquinho. Quem é santo, santifique-se mais, mas quem é sujo, que permanecer na sujeira, suje-se mais. O Senhor tem nos chamado para santificação e para denunciar certas coisas, porque aquele que está de pé tem que cuidar para não cair. O intuito de quando nós denunciamos pecados no altar, pecados na nação, o propósito disso não é nos sentirmos mais do que ninguém, não é nos sentirmos mais do que qualquer outro líder ou igreja. Pelo contrário, o nosso coração é tomado de tanto temor, porque eu creio de todo o meu coração que aquele que está de pé precisa se cuidar para não cair. Então, quando nós trazemos à luz isso no altar, é com muito temor. É pedindo a Deus ao mesmo tempo, antes de chegar aqui e após descer do altar, é falar assim: Senhor, me guarda para que eu não caia. Conserva a tua unção em mim para que eu não me contamine. Há líderes que não multiplicam, apenas acumulam. E no final eles apresentam ao Senhor o que enterraram, trazendo desculpas espirituais. É uma barganha do Evangelho. Mas como assim, pastora? Todo líder, escute isso, toda figura de autoridade que é levantado, esse líder, ele tem a responsabilidade de trazer decretos do céu. Esse líder tem a responsabilidade de destravar pessoas. Mas quando ele não faz isso, ele está se esquecendo de algo muito importante, que ele está enterrando o próprio talento dele. Porque quando eu sou uma autoridade e eu não exerço a minha autoridade na vida dos outros, e como que é exercer a autoridade na vida dos outros? É eu ser um líder que abre portas, é ser um líder que anseia, que ora para que outros vão além de mim. Como Jesus falou: ei, vocês vão fazer obras maiores do que eu. O problema é que muitos líderes, quando vê os discípulos que eles estão discipulando indo além deles, há um medo de perder o que eles construíram, ou estão construindo, ou conquistando, seja lá o que for. E a partir desse medo, eles começam a perseguir a geração. Mas ao fazer isso, eles estão enterrando o próprio talento deles. O que Deus tem falado comigo, escute isso, igreja, é que esses são dias em que Deus tem desabilitado alguns e habilitado outros. Pessoas que estão deixando passar o tempo da visitação de Deus, que não se posicionaram na posição que Deus os colocou para ser, estão sendo desabilitados, enquanto o Senhor está habilitando outros.
Ao mesmo tempo que isso é triste, porque a vontade de Deus é que todos fluam, todos frutifiquem. Ao mesmo tempo, traz esperança. Elas estão enterrando os seus talentos. E elas estão esquecendo de viver, sabe, o ordinário. Eu quero te lembrar de algo, Igreja Santa do Senhor. O nosso mestre, nosso Senhor Jesus, ele foi carpinteiro durante 30 anos. Aí a pergunta é: Deus chamou Jesus para ser carpinteiro? Foi para isso que ele veio na terra? Mas ele foi carpinteiro. Porque as coisas ordinárias que nós fazemos no nosso dia a dia, elas são espirituais. Por isso que é importante você, mulher, fazer uma comida para o marido, cuidar da sua casa, você ter um tempo de solitude, de lazer, de descanso, você chegar na igreja, você colocar um cheirinho no banheiro da igreja, você arrumar uma cadeira. Isso é ordinário. E isso deixa de ser espiritual? Não. Antes de Jesus curar, antes de Jesus ser seguido por uma multidão, ele desempenhou o ordinário. Porque é no ordinário que nós plantamos o extraordinário de Deus. Então não despreze as pequenas coisas que você faz diariamente. Tem gente que acha que ser espiritual é estar com o microfone na mão. Tem gente que pode achar que ser espiritual, é fazer coisas bonitas, que vão ser vistas como algo espiritual. Mas eu preciso lembrar você, que se você fizer as coisas do dia a dia com amor, dentro da sua casa, você estará sendo espiritual. Uma mulher que se submete ao seu marido, ela é uma mulher o quê? Espiritual. Um homem que ama a sua esposa, que a trata como uma pessoa frágil, um sexo frágil, é um homem espiritual. Por isso que eu amo que o meu marido prepare café da manhã para mim, né, meu amor? E ontem foi lindo, nós estávamos um momento com os irmãos de Brasília, que estão aqui na nossa conferência, tendo um tempo com eles, sendo bons hospitaleiros com eles. E eu estava preocupada porque é dia de conferência. Eu falei assim: amor, volta para casa, qualquer coisa eu fico com eles. Ele falou assim: meu amor, eu já meditei na palavra, eu preparei tudo, e agora esse momento com você é espiritual também. Deus está me vendo e Ele está olhando o meu coração, como eu estou te tratando. Eu me impactei com aquilo que ele falou, e é verdade. Uma esposa que honra o seu marido, uma esposa que tem intimidade com o seu marido, ela está se submetendo a Deus primeiro. Porque quando você faz o que a Bíblia manda você fazer, você está num lugar onde Deus está te enxergando e Ele está te dando autoridade. A Bíblia fala que a mulher, o corpo é do homem, e a mulher, o corpo da mulher é do homem, e o corpo do homem é da mulher. Então, se eu não permito meu marido tocar em mim, a quem que eu estou rejeitando? Primeiramente, o mandamento de Deus. Se o marido da mesma forma não permite, está repudiando a mulher, quem que ele está repudiando? Porque a Bíblia fala que o homem, ele precisa cuidar da mulher como Jesus cuida da noiva, da igreja. Então, os princípios espirituais está muito ligado ao nosso dia a dia. A gente precisa ter muito cuidado, muito zelo, para a gente não querer aquilo que não é nosso e desprezar aquilo que é tão nosso que Deus nos confiou. Mulher, você quer autoridade? Cuida da tua casa.
Abre lá seu guarda-roupa. Se tiver tudo bagunçado, abre lá o guarda-roupa, cai tudo em cima da mulher. Vai abrir a sapateira, um fedor terrível, sapato tudo bagunçado em cima do outro. O cesto de roupa vive transbordando. O banheiro vive fedendo. E Deus está se agradando disso. Porque o avivamento que eu creio é um avivamento de dentro para fora. O avivamento que eu creio é o avivamento das pequenas coisas, que a gente volta para o lugar que nós nunca deveríamos sair. Homem, aquele que tem autoridade nas decisões, que direciona a esposa, que ora pelos filhos, que tem zelo com as contas da casa. Que não se deixa corromper por aquilo que é externo, mas que cuida porque sabe que é um guardião, é o sacerdote da sua família. Deus não nos pede para sermos perfeitos, Deus nos pede para frutificarmos. E essa frutificação é de dentro para fora. Porque não tem coerência eu estar aqui. Não tem coerência eu fazer qualquer coisa que eu ache e que eu denomine espiritual, mas o meu interior está uma bagunça. A minha casa está uma bagunça. Gente, tem dia que a nossa casa está bagunçada, é normal. Tem dia que a minha casa fica. Mas quando isso é um hábito, eu preciso rever, está se tornando um estilo de vida, precisa ter arrependimento. Precisa ser revisado as minhas atitudes. Quando a minha vida financeira está uma bagunça, vive uma bagunça, eu vivo pegando emprestado de todo mundo, toda hora, todo tempo. Ei, tem alguma coisa errada. E eu declaro aqui sobre as nossas vidas, eu vejo o Senhor trazendo chaves. Eu declaro em nome de Jesus um tempo novo sobre a sua casa, sobre a sua vida, um tempo de organização. Se você está se vendo porventura nesse lugar, não estou aqui, o Espírito Santo não condena você, não é para te colocar para baixo. O Espírito Santo, Ele quer nos levar além, por isso Ele traz a luz, para que haja um avivamento, porque um avivamento, igreja, ele só é um avivamento quando vem. Entendido? Eu creio que o Senhor está colocando uma indignação no coração. Você vai fazer guerra contra a falta de submissão. Não vou permitir ser roubado mais. Eu quero fazer guerra contra toda miserabilidade. Eu vou fazer guerra. Eu não vou mais ficar devendo. Eu não vou ficar mais vendo. Os sacerdotes venham a chorar, a se vestir de pano de saco, a voltar a ofertar, a voltar a ser fiel nos dízimos. A gente vê isso em toda a Bíblia. Toda vez que Israel saía da presença de Deus, Deus levantava um profeta. E sabe, Jezabel, ela quer destruir a voz profética. Conjecturando aqui, talvez esse servo negligente que recebeu apenas um talento, talvez ele tenha sido ferido por uma figura de autoridade. Por que não dizer isso? Porque olha a visão que ele tinha. Eu fiquei com medo de desapontar, por isso eu guardei seu dinheiro. Olha o medo, inseguro. Mas isso não significa, igreja, entenda isso, não significa que isso é desculpa para a gente não fazer o que Deus mandou a gente fazer. Porque é muito fácil transferir para uma pessoa, né? É muito fácil transferir para um líder, né? Ah, não fiz porque o fulano, não, meu filho, ei, você não foi servo bom e fiel, ei. Pega tudo que ele tem agora e dá para outro, que multiplicou. Você vê que Deus aqui, na sua justiça, no seu senso, no seu equilíbrio, Ele não trata cada um de nós com dó. Deus é imparcial.
Deus é imparcial. Deus é imparcial. O Senhor tem nos chamado para desenterrar os talentos e viver o ordinário como o espiritual. É tempo de voltar ao simples. É tempo de voltar ao genuíno, ao cotidiano espiritual. Gente, não é pecado não, mas chegar na igreja, se ajoelhar antes do culto, tá? Se a gente não cuidar, a gente chega antes do culto um pouquinho, fica no Instagram, no Facebook, meu Deus, gente. Ainda é tempo da gente chegar nas igrejas antes do culto e ajoelharmos e falarmos com Deus. Não é coisa de ET chegar no culto antes, sentar na cadeira e ficar quietinho falando com o Senhor. Que a gente possa voltar ao simples. É tempo de voltar ao genuíno. Para quem foi ferido por manipulação espiritual, eu quero dizer algo para você, escute isso. Escute isso, se você está aqui nos ouvindo pelo YouTube, aonde essa pregação chegar, abra o seu coração. Deus não é como aquele líder abusivo que você conheceu. Deus não é. Deus não exige de você mais do que Ele colocou em suas mãos. Deus não exige. O fardo de Jesus é leve. Quantos recebem essa palavra? O fardo dele é leve, ele não quer esmagar você, ele não quer cobrar de você coisas que você não pode dar, que você não vai conseguir dar. Ele quer que você cresça. Nós, da Expansão Church, queremos ver você crescer. Nós queremos ver Sorocaba crescer em avivamento. Nós queremos ver o estado de São Paulo crescer em avivamento. E esse avivamento alcançar as nações. Deus tem nos dado essa visão. As palavras que nós temos recebido desde o ano passado até aqui são palavras que têm nos sustentado muito. Deus tem levantado pessoas. Deus tem dado visões a essa casa para crianças, jovens. As mais senhoras e senhores têm trazido visões. Oh, meu Deus, como isso aquece o nosso coração. O ano passado foi um ano em que nós celebramos o nascimento da expansão. Mas também foi um ano de muitas batalhas. Porque todo território que a gente vai conquistar em Deus, nós precisamos lidar com as novas ferramentas, com as novas armas. E muitas vezes a gente se sente perdido. Porque como que a gente vai fazer nessa guerra? São inimigos diferentes que nós não estávamos acostumados. E aí a gente vai guerreando, a gente vai batalhando, a gente vai pregando o evangelho, a gente vai orando, a gente traz a palavra, a gente tem comunhão com os irmãos, a gente vai vencendo as batalhas. E sabe de uma coisa, igreja? Eu creio que Deus está levantando aqui nesse lugar, nessa casa de oração, servos que vão escolher entre ser negligentes ou caminhar e errar. Porque é bem melhor você dar o primeiro passo, errar, até cair, mas se levantar e continuar, do que você simplesmente parar nessa negligência espiritual e ficar paralisado e não fazer o que precisa ser feito. Como esse servo negligente, ele ficou paralisado. Deus deu para ele, mas o medo não o impediu. Ele tinha medo de errar. O perfeccionismo nos atrapalha. Deus não pediu você para ser perfeccionista. Deus pediu para você ir. Como uma criança que está aprendendo a andar, ela vai cair, mas vai ter alguém para levantar nessa casa de oração. Se você cair tentando fazer a vontade de Deus, vai ter alguém para te levantar, para dizer para você: ei, vamos embora, eu estou contigo, você não está sozinho não. Nessa casa de oração, no que depender, meu Deus, da presença de Deus através de nós, com muito temor eu falo isso, como igreja nós vamos errar também. Porque não existe uma igreja perfeita. Como eu falei, a igreja aqui é formada de pessoas. Mas nós não queremos errar com você.
E se nós errarmos, nós vamos tentar consertar. E quando eu falo nós, não somos nós pastores. Eu falo igreja. Igreja, claro que nós pastores, o que Deus vai requerer de nós é muito maior, porque é o que muito é dado, muito será cobrado. Mas a responsabilidade é da igreja, de manifestarmos a glória de Deus, porque a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Não é do pastor, não é da pastora, não é do bispo, não é do apóstolo, é dos filhos, são dos filhos e filhas. Mas eu caí, ninguém foi estender a mão. Vai pedir ajuda, meu filho. Para de dar desculpa. Ai, o Senhor era muito exigente. E se eu errar? E se eu não fizer direito? Deus está mandando só você fazer. Vai. Mas ninguém me ajudou. Levanta uma equipe. Mas não tem ninguém que você não está vendo. Ora para Deus te dar a visão desse ministério. Mas está difícil. Vai para o joelho, meu filho. Se Deus deu uma visão para você de um ministério, de um chamado que Ele te deu, ora. Ora, busca o Senhor, Ele vai trazer pessoas que vai te conectar. O fardo de Jesus é leve. Para quem sente que enterrou talentos por medo, hoje o Senhor está te chamando para desenterrar o que você guardou. Chega de desculpas. Chega de fé. De falta de fé. Chega. A fé não é perfeccionista. Ela é obediente. Ela é obediente. Agora tá viral aí no Instagram. Não sei como que fala post viral, se é isso que fala. Mas tá uma vibe aí da pessoa postar assim. Como que é? Eu comecei. Primeiro você começa. Depois Deus melhora. Agora uns estão colocando assim. Depois Deus melhora. É bem isso mesmo. Você começa. Depois Deus melhora. Pastora, eu já comecei. Já tá difícil. Eu falei assim, então. Tá difícil. Filho, então o problema não está nas pessoas. Às vezes tem uma coisa dentro de você que está afastando as pessoas de você. Vai orar para Deus te melhorar. Porque um líder sozinho, uma pessoa, uma andorinha só não faz verão. Você precisa de uma equipe. Você precisa de pessoas orando por você. Se conecta. Sai do casulo. Sai da bolha. Compartilha a sua visão com quem vai te ajudar. Compartilha a sua visão com quem vai te conectar com outras pessoas. Deus vai fazer algo diferente no teu ministério. Deus vai trazer algo novo. Meu Deus, se eu pudesse falar o que eu estou vendo aqui. Jesus. Simples ato de servir, amar e crescer, isso já é espiritual. Se uma coisa que toda vez que eu chego aqui na igreja, seja para um culto ou para uma conferência como essa, ou quando eu chego aqui eu vejo algum ministério ativado, desde o ministério lá do estacionamento até as aulas de judô que o Fábio dá, cada ministério trabalhando, eu olho e eu tenho um senso de gratidão tão grande. Eu falo, Senhor, todos aqui são voluntários, Pai. E muitas vezes eu choro, porque esse amor me constrange. Eu falo, Deus, o que leva alguém a fazer algo para um Deus que nós não vemos? E sabe assim, o Espírito Santo, quando eu começo a orar isso, ele traz uma gratidão por cada um. E ao mesmo tempo me traz um constrangimento a saber de que aqueles que estão aqui, você, filho, filha amado, tem confiado na visão que Deus deu a nós, dessa casa. Ei, não desiste não. Ei, persevera. Tem dias que para sair da tua casa, para vir no culto, é uma dificuldade. Parece que você está levando um caminhão nas suas costas.
Mas eu quero dizer para você, Deus está vendo. Deus está te enxergando. Eu me lembro no início do nosso ministério, o pastor Rafa, quantas vezes a gente ia para a igreja. No início do ministério, no início de tudo, a gente olhava, a gasolina só estava no cheiro, né, meu amor? Lembra disso? E a gente tinha que fazer um monte de visita. Falava, ô Pai, multiplica aí, Jesus. Era muito assim. Hoje nós não temos dificuldades? Temos muitas. Outras batalhas. Esse tempo da seca total acabou, glória a Deus por isso. Mas quantas vezes eu estava em casa e daqui a pouco o Rafa saía, eu mandava uma mensagem para ele e falava, onde você está? Eu vinha a pé para a igreja, lá em Campo Grande. Na época, eu não sei quantos quilômetros de casa para a igreja, ele ia e voltava. Ninguém ficava sabendo. Ele ia e voltava. Às vezes nas vigílias, nas orações, nas madrugadas, ele voltava a pé. E eu ficava assim em casa orando, falava, Deus, guarda aquele homem, Jesus. Sabe por que tem hora que você vai semear? Você vai semear. Você vai semear. Aí parece que é em vão. Mas você não vai desistir, você vai continuar semeando. Aí vem uma palavra, você se levanta. Aí você continua a semear, aí o negócio melhora um pouco. Daqui a pouco parece que o negócio piora mais. Aí você fala assim, mas Deus estava achando que ia avançar, agora eu estou indo para trás. Aí Deus está provando ali seu coração. Deus está vendo onde que está a motivação. Mas chega um tempo que a palavra se cumpre. Aqueles que semeiam com lágrimas vão colher os seus molhos rindo, dançando, se alegrando, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, nada. É um tempo onde eu vejo cestos chegando na mão de muitos. E Deus está dizendo, filho, filha, se você for continuando ser fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Para alguns Deus está dizendo, chegou o tempo agora da tua colheita, porque foste fiel no pouco, agora eu vou te colocar sobre o muito. Mas precisa ser fiel. Deus não pede para você perfeição. Deus pede para você fidelidade. Fidelidade. Fidelidade, como que você lida com as pessoas, como você lida com seus relacionamentos, como você lida com a visão do ministério que Deus te entregou. Fidelidade. Se você enxerga seu ministério como um fardo, como um peso, se você enxerga o ministério do seu cônjuge como um fardo, como um peso, se você tem sido um empecilho, um muro, para que outros venham fluir, que estão ao seu redor, Deus está vendo isso. Ou se você é aquela pessoa impulsionadora que fala, vai, eu não sei como que vai ser amanhã, mas eu sei que Deus é fiel, Ele vai te honrar, vai. Sabe, me entristece demais quando eu ouço e vejo relatos em casas, famílias, onde o espírito de Jezabel reina. E falar sobre isso, é por isso que eu no início dessa pregação eu comecei a falar de algo que eu tive muito temor. Eu falei, Deus, eu não estou preparada para falar sobre isso. Deus falou assim, você vai falar. E eu já estou finalizando a palavra. Mas algo que acontece é esse espírito de Jezabel infiltrado nas igrejas, infiltrado nas famílias. E Jezabel, ela assassinava os profetas. Jezabel era tão egoísta, era tão movida por um sentimento maligno, que ela matava os próprios filhos para os filhos não herdarem o trono. Olha o nível de controle dessa mulher. É algo que eu fico muito triste, é quando eu percebo que uma casa está indo, está tendo um avivamento, e daqui a pouco a esposa começa, porque uma mulher azeda, sai de baixo. Uma mulher azeda, que não se arrepende, aquilo vai virando raiz de amargura.
E todo mundo que está fluindo na casa, ela não quer que flua mais. Aí começa a falar do marido, começa a falar dos filhos. Daqui a pouco não está ninguém fazendo nada. Porque ela não faz, também ninguém pode fazer. Ela não vai, também ninguém pode ir. Ela não avança, também ninguém pode avançar. Meu Deus do céu. Jezabel matava os filhos para que eles não viessem a herdar os tronos. O trono. Uma figura de autoridade curada, sarada, um líder espiritual, uma mulher, um pai, uma mãe curada, um homem curado. Ele vai fazer questão de se doar o que for necessário para ver a sua casa, a sua mulher, o seu marido, os seus filhos indo além. Eu creio que o Senhor está levantando aqui nessa casa pais espirituais, mães espirituais, que não vão ter medo dos seus filhos assumirem o trono. Deus está levando nesse lugar, meu Deus, era para você dar glória. Eu vou repetir, Deus está levantando nessa casa de oração homens e mulheres curados, que não vão ter medo de perder o seu trono, mas que vão desejar que os seus filhos, que os seus maridos, suas esposas vão além, como Jesus falou, vocês vão e vão fazer obras maiores do que eu fiz. Vocês vão além porque eles sabem o seu lugar. Mulheres curadas, homens curados que sabem o seu lugar, não tem medo de perder a posição. Vou repetir, homens curados, mulheres curadas, não tem medo de perder a sua posição. Não tem medo de perder o trono. Não tem medo. Aleluia. O espírito de Jezabel trabalha para calar as vozes proféticas e sufocar os futuros líderes. O ano passado, a pastora Dani compartilhou comigo uma visão que Deus deu para ela, um desejo que Deus colocou no coração dela. E eu lembro que quando ela chegou, eu nem falei para ela que eu ia falar isso, posso? Eu lembro quando ela chegou para mim para compartilhar o que Deus estava mostrando para ela e colocando no coração dela. Eu vi muito medo no olhar dela. Eu vi muito medo. Eu vi muito receio. Mas com medo mesmo ela veio. Aí eu falei assim, escreve o que Deus está te mostrando. Entrega para mim que eu com calma quero ver, quero orar. E agradeci. E falei assim, que bom que você está compartilhando isso comigo. Fico feliz. Passou um tempo, passou um mês, 2 meses, ela veio e entregou uma apostila. Os papéis simples. Escrevendo tudo o que Deus estava colocando no coração dela. Um grupo de mulheres reunidas para que ela viesse fazer um estudo com assuntos específicos que Deus já tinha tratado ela. Eu li, demorei um pouquinho para ler por conta das atividades daquele mês. Li. Eu cheguei para ela e falei assim, amada, pronto, vai. Sabe por que eu percebi medo? Porque a pastora Dani e o pastor Mateus, eles não têm vergonha de falar isso. Por isso que eu estou falando aqui. Eles são um casal que chegaram aqui muito feridos, muito machucados com figuras de autoridade. Eles sabem do que eu estou falando aqui. Mas eu quero dizer que vocês foram guardados na casa de Obadias. Como 50 profetas que foram guardados lá, alimentados com água e pão. Deus trouxe vocês aqui, tem trazido muitos a este lugar. Aqui é uma casa, uma espécie de casa de Obadias. Quantos pastores estão vindo aqui para serem alimentados, cuidados, guardados? Meu Deus. Sabe, quero dizer, pastora Dani, que orgulho de você, um orgulho bom, que lindo. Ver essas mulheres florescendo. E o medo dela era assim, eu vou trazer um projeto de mulheres, sendo que a pastora Má é líder do ministério de mulheres. E eu achei lindo isso, e eu creio que isso vai crescer, não vai parar. Porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre algo que Deus quer. Sabe, não tem competição no nosso meio. A gente decidiu, eu e o pastor Rafa, a gente fez um voto aqui, nós fizemos um voto com os pastores que caminham conosco.
que nós vamos trocar. Nós trocamos o espírito da competição por cooperação. Nós nunca tivemos competição. É cooperação. Aí ela falou assim para mim: pastora, mas Deus está colocando um nome, que eu sei que é um nome até de um curso que você quer fazer em breve, vocês vão saber que curso é esse. Uma plataforma de ensino que Deus está dando para mulheres. E eu tinha um nome para esse curso. E ela sabia qual era o nome. Ela falou assim: então, eu estou pensando nesse nome e nesse, mas eu sei que você tem o seu curso. Eu falei assim: pode colocar o nome que você quiser. Inclusive, se quiser colocar o mesmo nome do curso, pode pôr. Falei ou não falei? Pode pôr. Porque se ela colocasse, é porque Deus estava apontando para outro. Ai, não, mas é meu. É o meu nome. Ai, mas eu que tive essa ideia. Não. Falei: pode pôr. Glória a Deus. Aí depois eu dei outro nome, mas até então eu não tinha. E está tudo bem. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pelos profetas dessa casa, que foram guardados na casa de Obadias. Você não morreu. Não, eu creio que por mais que Jezabel tentou matar muitos, você foi guardado, você foi escondido, você foi alimentado, e os profetas vão se levantar. Todos os profetas vão se levantar. Porque essa casa é a casa que alimenta os profetas. Isabel manipula com medo, com culpa. Ela trava onde ela estiver. É um espírito que age tanto em homem quanto em mulher, viu? Não é só em mulher, não. Isabel usa homens para travar ministérios das suas esposas, dos seus filhos. Você está fazendo demais, você está muito na igreja. Quero dar um entre parênteses. Você, mulher, que está vindo na igreja, que o seu marido ainda não é convertido ou está no processo, cuida dele como o seu bebê. Porque através da sua ação, ele vai ser avivado também, amém? Agora, se essa pessoa aí já é um varão de Deus, abençoado, já tem entendimento, minha filha, meu filho, vigia. Você está sendo usado pelo cão. Você é um homem maduro. Sabe o que o Senhor tem para você, para sua família, e você fica ainda, tanto homem quanto mulher, mas está fazendo demais. Mas o que? Você está sendo usado por quem? Pelo Espírito de Deus? Ou pelo Espírito das trevas? É tempo de a gente rever, da gente voltar ao simples. Oh, meu Deus. Jezabel isola aqueles que têm chamado profético, vendo-os como uma ameaça. Desencorajam o crescimento espiritual, mantendo pessoas dependentes da aprovação humana e não da de Deus. Sabe aquela coisa assim, que você tem que fazer o que o líder quer que você faça, do jeito que ele faz? E se você está debaixo de uma liderança assim, é bom você orar. É bom você clamar. Se é de Deus, você continuar ou não. Porque uma liderança saudável, um ambiente saudável, vai te encorajar. Não vai ficar te desqualificando por tudo que você faz, mas vai te encorajar a ser capacitado cada vez mais. Não vai te destruir, vai te edificar. O espírito de Jezabel age ainda hoje, destruindo futuros líderes, e muitas vezes isso começa dentro da casa. Pessoas que estão na igreja. Uma coisa que eu quero falar aqui, vocês sabem que eu falo muitas mulheres, mas quando eu estava aqui ainda sentada, o Espírito Santo falou assim: fale isso. Mulher, se você não for submissa ao seu marido dentro da sua casa, mulher cristã, você está abrindo brecha para demônios entrar nos seus filhos, nas suas filhas. Se você desonra o seu marido na cara das suas filhas, dos seus filhos, você está abrindo brecha para demônios entrar e fazer confusão mental na mente dos seus filhos. Mas por que isso está acontecendo com a minha filha? Por que isso está acontecendo com o meu filho? Porque você está plantando semente de desonra. Mas essa é uma noite em que o Senhor está chamando você
para você remover as sementes de desonra que você plantou. Ele está te dando essa chance hoje, para você se arrepender. É bom, porque Ele é amoroso. Pai, você que destrata a sua esposa na frente dos seus filhos, homem, marido, em nome de Jesus, você está abrindo brecha para demônios entrar na sua casa e trazer confusão mental na vida dos seus filhos, achando que Deus também é assim com eles, colocando medo no coração dos seus filhos, afastando-os da presença de Deus. Papéis que estão invertidos, o Senhor me mostra que eles vão voltar. Essa é uma noite de alinhamento. Ah, meu Deus do céu. Oh, Espírito Santo está aqui. Espírito Santo está aqui. Quantos profetas e herdeiros espirituais estão sendo mortos emocionalmente por lideranças tóxicas, vivendo trancadas em cavernas como profetas escondidos por Obadias. O que aconteceu depois? Escute isso. Jezabel não teve a última palavra, sabe por quê? Porque a última palavra é dele. Eu disse, a última palavra é dele. Deus levantou Jeú. E Jeú foi um instrumento de juízo para derrubar Jezabel. Em 2 Reis, depois se você quiser ver na sua casa, capítulo 9, do 30 ao 37, a gente vê a queda brutal de Jezabel. E olha o que Jeú disse: lançai-a abaixo. E a lançaram, e o seu sangue espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú atropelou. Meu Deus do céu, olha a morte dessa mulher, foi uma morte terrível. E sabe o que aconteceu depois da morte de Jezabel? Uma purificação em Israel. E Jeú continuou destruindo a idolatria, não parou só aí não. Além de Jeú atropelar Jezabel, começou um movimento de renovo, de avivamento, e ele foi destruindo a idolatria que estava instalada nos territórios por Jezabel. Ele foi erradicando o culto a Baal. Eu quero dizer que Deus está levantando Jeús aqui. Deus está levantando Jeús aqui. Deus está levantando Jeús, mulheres Jeú, homens Jeú, para destruir, erradicar estátuas de Baal. Deus está levantando. E se você está enfrentando guerra, por estar enfrentando esse espírito jezabélico, eu quero dizer que a batalha do Senhor continua confiando. Não desiste, denuncia, vai para cima. Mais vale se submeter a Deus do que a homens. Não quebre princípio de autoridade. Porque Davi poderia ter matado Saul, mas ele não matou, porque ele era ungido do Senhor. Ele agiu de forma certa, íntegra, e o Senhor agiu. Então haja segundo a autoridade de Deus, mas não cale a voz profética. Por favor, igreja de Sorocaba, por favor, igreja da nação brasileira, não cale a voz profética, que se levante o Jeú desse tempo. Deus está levantando os profetas que foram silenciados por sistemas religiosos corrompidos. Deus está levantando os herdeiros espirituais que foram impedidos de crescer e que enterraram os seus talentos por medo de errar ou de desagradar os seus líderes manipuladores. Deus está levantando. Há uma palavra profética para essa geração. Ei, Jezabel não reinará para sempre. Jezabel não reinará para sempre. Quando Jeú se levanta, há um colapso desse sistema. E logo depois os profetas saem das cavernas e os herdeiros retornam ao seu lugar de autoridade. Jezabel pode tentar matar profetas, mas ela não pode impedir a voz de Deus.
Esse é o tempo de Jeú. É o tempo em que o espírito de manipulação será lançado por terra. Os herdeiros que Jezabel tentou matar estão vivos? Onde estão os herdeiros aqui de Deus? Os herdeiros do trono. O trono significa governo. Estou em Cristo, assentado com Cristo nos lugares celestiais. Assentado com Cristo no trono. Há um trono onde você e eu estamos assentados, um trono espiritual de governo. Você não vê porque é espiritual. Jezabel quer tirar o trono, a mentalidade de governo, de autoridade. Os herdeiros que Jezabel tentou matar estão vivos, escondidos por um tempo, mas prontos para reinar. Nós declaramos na nossa nação brasileira, nós declaramos na cidade de Sorocaba, aonde os profetas já estão vindo para fora das suas cavernas, aonde um tempo de avivamento chegou para preparar o caminho do Senhor, porque a trombeta já começou a tocar. Eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Se você tem enterrado talentos, o altar está aberto. Se essa palavra falou com você, o altar está aberto. Se em algum aspecto essa palavra falou com você, e se você permanecer onde você está, isso aqui não é uma ameaça, mas se Deus falou com você em algum aspecto nessa pregação, e você permanecer aí nesse lugar onde você está, isso significa que você não está dando uma resposta a Deus, porque Deus é um Deus de movimento. A gente precisa dar uma resposta, e quando nós saímos do lugar onde nós estamos, nós estamos dizendo, eu quero mudança, eu quero algo, eu quero Deus, eu quero remover aquilo que está impedindo a minha vida de fluir. Aleluia. Vamos apagar as luzes, queridos. Gerar um ambiente ainda mais solícito. Mas desculpas você vai parar de dar hoje diante do Pai, para não fazer o que Ele mandou você fazer.